Uma mãe contrata um cuidador para sua filha doente, mas quando chega mais cedo em casa, entra em choque com o que vê. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O telefone tocou no meio da madrugada. Lúcia abriu os olhos, o coração já acelerado antes mesmo de atender. Quem ligaria a essa hora? Com dedos trêmulos, pegou o celular na mesa de cabeceira. Dona Lúcia? É do hospital. Sua filha teve uma crise. O chão pareceu sumir debaixo dela. Em segundos, Lúcia já estava de pé, jogando um casaco por cima do pijama de seda e pegando a chave do carro com mãos que mal conseguiam segurar qualquer coisa. As palavras do médico ecoavam em sua mente como um alarme incessante. A situação dela é instável. Venha o mais rápido possível. A noite lá fora era um borrão, enquanto ela dirigia. O volante escorregava nas palmas suadas. O farol vermelho no cruzamento parecia durar uma eternidade. Ela deveria ter estado lá. Quando chegou ao hospital, praticamente se lançou para fora do carro, deixando a porta aberta enquanto corria pelos corredores frios. Os sapatos de salto batiam contra o piso de porcelanato branco, ecoando no silêncio da madrugada. Vitória, onde está minha filha? Sua voz soou mais alta do que pretendia. Uma enfermeira apontou para a porta ao final do corredor. Sem hesitar, Lúcia avançou, empurrando a porta com força. O que viu fez seu peito travar. Vitória estava desacordada na cama, conectada a fios e tubos, o peito subindo e descendo devagar. O bip monótono das máquinas preenchia o quarto. Pequena demais, frágil demais. Uma médica apareceu ao seu lado, os olhos cheios de profissionalismo, mas também de compaixão. Ela teve uma crise respiratória severa. O nível de oxigênio caiu drasticamente. Nós conseguimos estabilizá-la, mas isso pode acontecer novamente a qualquer momento. E o que eu posso fazer? A voz de Lúcia falhou. A médica hesitou antes de responder. Ela precisa de cuidados constantes, alguém que esteja por perto o tempo todo. O emocional dela influencia muito o quadro clínico. Lúcia olhou para a filha, sentindo um nó apertar sua garganta. Ela não podia perdê-la. De volta ao carro, parada no estacionamento do hospital, Lúcia passou as mãos pelo rosto. A noite se tornava manhã, e um leve brilho laranja surgia no horizonte. Ela não podia continuar assim. Ela precisava de ajuda. O olhar caiu sobre um cartão de visitas esquecido no porta-luvas. Um amigo havia lhe recomendado um cuidador particular para Vitória há algumas semanas. Mas Lúcia não queria admitir que não conseguia fazer tudo sozinha. Agora não tinha escolha. Ela pegou o celular e discou o número. Após alguns toques, uma voz masculina atendeu, rouca e ligeiramente sonolenta. Alô? Lúcia respirou fundo. Preciso de você. O portão eletrônico se abriu devagar, revelando a entrada imponente da casa. O carro preto deslizou pelo caminho de pedras até parar diante da porta principal. Lúcia já estava esperando. Ela manteve os braços cruzados, observando enquanto o homem saía do carro e caminhava em sua direção com passadas firmes. Felipe. Ele não parecia um cuidador típico. Vestia jeans escuros, botas gastas e uma jaqueta de couro, o que contrastava fortemente com o ambiente requintado da casa. O cabelo castanho levemente bagunçado e a barba por fazer lhe davam um ar informal demais para o gosto de Lúcia. Mas o que mais incomodava era o olhar penetrante. Quando ele parou à sua frente, houve um momento de silêncio desconfortável. Ele a analisava, como se quisesse entender quem ela era antes mesmo de dizer qualquer palavra. Lúcia Castro Alves? A voz dele era rouca, sem cerimônias. Sim, Felipe? Ele assentiu e estendeu a mão. Lúcia hesitou antes de apertá-la rapidamente, sem entusiasmo. Obrigado por me receber. Podemos falar sobre Vitória? O jeito direto a surpreendeu. Sim, claro. Entre. Felipe seguiu Lúcia para dentro da casa, seus olhos varrendo o ambiente. O luxo estava em cada detalhe, do piso de mármore à decoração cuidadosamente planejada. Mas o silêncio era opressor.
A casa não parecia um lar, e sim uma vitrine perfeita e fria. Eles chegaram até a sala de estar. Felipe permaneceu de pé, as mãos nos bolsos esperando. Lúcia pigarreou, cruzando os braços novamente. Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que procuro alguém altamente profissional. Minha filha tem uma condição delicada e não posso permitir erros. Compreendo. Você já trabalhou com crianças em situações semelhantes? Felipe inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse a pergunta antes de responder. Sim, mas não tenho um diploma de enfermagem, se é isso que quer saber. Minha experiência é prática, não teórica. Lúcia franziu a testa. Isso não era exatamente o que esperava. Então por que aceitou esse trabalho? Dessa vez, Felipe não respondeu de imediato. Seu olhar encontrou o dela com algo próximo de desafio. Porque eu entendo o que Vitória precisa. Lúcia sentiu um arrepio desconfortável. Como ele podia dizer isso com tanta certeza? Antes que pudesse questioná-lo, uma voz fraca ecoou da escada. Mãe? Lúcia se virou rapidamente. Vitória estava ali, apoiada no corrimão, pálida e frágil. Felipe a observou com atenção. Vitória. Lúcia se apressou até ela, segurando seu braço com delicadeza. O que está fazendo fora da cama? Ouvi vozes. Felipe deu um passo à frente, abaixando-se levemente para ficar na altura do olhar dela. Oi, Vitória. Eu sou Felipe. A menina o analisou por um momento, mas logo desviou o olhar sem interesse. Estou cansada, murmurou, apoiando-se mais na mãe. Lúcia olhou para Felipe com um ar de desafio, como se dissesse, viu? Ela não precisa de você. Mas Felipe apenas sorriu de leve. É claro que está. Mas e se eu te contar uma história? Eu sou ótimo nisso. Vitória não respondeu. Apenas fechou os olhos por um momento e virou o rosto para o lado. O clima ficou ainda mais tenso. Felipe quebrou o silêncio primeiro. Vou ficar por perto se precisar de mim. Amanhã passou devagar. Felipe explorou a casa sem cerimônias, ignorando a irritação silenciosa de Lúcia. Ela o encontrou na varanda, observando o jardim. Você age como se morasse aqui. Felipe sorriu de canto. Eu preciso entender o ambiente onde Vitória vive. Ela precisa de descanso, não de interação forçada. Ele virou-se para encará-la. Ela precisa sentir que está viva. Lúcia fechou a expressão. Ela é minha filha. Eu sei do que ela precisa. Felipe não respondeu, mas o olhar dele dizia tudo. Mais tarde, Felipe decidiu agir sem esperar permissão. Ele entrou no quarto de Vitória, onde a encontrou deitada, encarando o teto. Oi. Vitória não respondeu. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Sabia que existe um lugar onde as estrelas são tão brilhantes que parecem tocar a terra? Vitória franziu a testa confusa. O quê? É um segredo que só algumas pessoas conhecem, mas eu posso te contar se quiser. A menina hesitou, mas então deu um leve aceno de cabeça. Felipe sorriu. Fica no deserto do Atacama. Lá, o céu é tão limpo que as estrelas parecem lanternas mágicas presas no infinito. Dizem que se você olhar o tempo suficiente, consegue ver o passado e o futuro ao mesmo tempo. Vitória piscou lentamente. Isso é verdade? Quem sabe? Mas tem algo mais legal. Dizem que se você fizer um pedido para uma estrela naquele céu, ela nunca desaparece. Por um instante, Vitória ficou em silêncio. Então murmurou. Eu queria ver isso. Felipe segurou o próprio sorriso. Então vamos fazer um trato. Eu vou trazer um pedacinho do Atacama para você. Antes que Vitória pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta do quarto se abriu abruptamente. O que você pensa que está fazendo? Lúcia disparou, os olhos frios. Felipe se levantou calmamente, conversando. Eu disse que ela precisa de descanso. Vitória olhou para a mãe com uma expressão que Lúcia não conseguiu decifrar. Então, inesperadamente, a menina disse, Mãe, ele pode ficar mais um pouco? Lúcia congelou. Era a primeira vez, em meses, que Vitória parecia interessada em algo.
Seu olhar foi até Felipe, que sustentava o dela com uma leve provocação nos olhos. O riso ecoou pela casa. Lúcia franziu a testa. Riso? Ela estava no escritório, analisando contratos e tentando ignorar a presença de Felipe em sua casa, mas o som inesperado fez com que sua caneta pairasse no ar. Levantou-se e seguiu pelo corredor. Quando chegou à porta do quarto de Vitória, parou. A cena diante dela fez algo inquietante se revirar dentro de seu peito. Vitória estava sentada na cama, os olhos brilhando, enquanto Felipe segurava um guarda-chuva aberto dentro do quarto. Isso não faz sentido. Vitória ria. Exatamente. Felipe sorriu. Mas e se eu te dissesse que os maiores exploradores começaram com ideias absurdas? Ele fechou o guarda-chuva e o virou de cabeça para baixo. Imagine que isso aqui seja um barco. Estamos no meio do oceano, sem rumo, cercados por tubarões famintos. O que fazemos? Vitória estreitou os olhos interessada. Nadamos até a ilha? Errado. Os tubarões estão esperando por isso. Precisamos de um plano melhor. Então, Vitória tocou o queixo. Usamos o guarda-chuva como barco. Felipe abriu um sorriso largo. Exatamente. E agora navegamos até a Ilha do Tesouro. Mas cuidado. Ouvi dizer que tem piratas por perto. Vitória gargalhou, algo que Lúcia não ouvia há meses. Mas em vez de sentir alívio, Lúcia sentiu outra coisa. Ciúme. Ela ficou parada ali, assistindo sua filha se abrir para um estranho. Por que com ele e não com ela? Quando Vitória percebe sua presença, seu riso cessou. Mãe, você precisa de alguma coisa? Lúcia piscou, sentindo-se uma intrusa. Não, eu... Felipe fechou o guarda-chuva e se levantou casualmente. Acho que essa aventura acabou por hoje, mas amanhã tem uma missão especial nos esperando. Vitória assentiu animada. Missão? Segredo. Amanhã, mesma hora, eu te conto. Vitória mordeu o lábio, curiosa. Lúcia estreitou os olhos para Felipe. Você está cansando ela. Felipe ergueu uma sobrancelha. Não parece. A tensão se instalou no ar. Vitória olhava de um para o outro, desconfortável. Lúcia manteve a postura firme. Vitória tem horários rígidos, não pode se cansar demais. Entendo. Felipe enfiou as mãos nos bolsos. Mas com todo respeito, Vitória não precisa de mais regras. Ela precisa de vida. O peito de Lúcia se apertou. Felipe deu um leve aceno e saiu do quarto, deixando-a ali, de pé, sem saber como responder. Os dias seguintes foram uma repetição do que Lúcia mais temia. Vitória começou a esperar por Felipe. Pela manhã perguntava se ele já havia chegado. Quando a tarde caía, queria saber se ele ia embora logo. E durante o tempo em que estavam juntos, a casa era preenchida por risadas e conversas animadas. A filha, que antes estava apática, agora sorria, mas não por causa dela. Lúcia observava tudo à distância, sem saber como agir. Ela tentou se aproximar. Em um fim de tarde, entrou no quarto enquanto Felipe e Vitória estavam sentados no tapete, dobrando pequenos pedaços de papel. O que estão fazendo? Perguntou. Vitória não olhou para ela. Origami. Por quê? Porque se fizermos 1000 tsurus, podemos realizar um desejo. Felipe sorriu. Era uma tradição japonesa. Dizem que um desejo puro sempre se realiza quando você atinge 1000 dobraduras. Lúcia cruzou os braços. E vocês pretendem fazer 1000? Felipe deu de ombros. Se Vitória quiser. Ela finalmente olhou para a filha, esperando que a menina estivesse entediada. Mas Vitória parecia completamente absorvida no que fazia. Você quer mesmo fazer isso? Vitória assentiu sem hesitar. Quero. E foi nesse momento que Lúcia percebeu. Ela já não era mais o centro do mundo da filha. O nó em sua garganta apertou. Então continuem. Sua voz saiu mais fria do que pretendia. Ela saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. Nessa noite, Lúcia não conseguiu dormir. Ela ficou sentada na beira da cama, olhando seu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher cansada e insegura olhando para ela? Desde quando tinha se tornado uma estranha para a própria filha?
As memórias vieram como facas cortando sua mente. O trabalho, as viagens, as reuniões intermináveis. Quanto tempo ela realmente passou com Vitória? Felipe estava conseguindo algo que ela nunca conseguiu. E isso a destruía por dentro. A madrugada passou devagar. Mas quando o sol começou a nascer, Lúcia tomou uma decisão. Ela não deixaria isso continuar. A noite estava fria e a casa mergulhada em um silêncio inquietante. Lúcia desceu as escadas devagar, sem acender as luzes. Desde que Felipe chegou, o ambiente parecia diferente, menos vazio, mais vivo. Mas ao mesmo tempo, havia algo nele que a incomodava profundamente. Ela o encontrou na varanda. Felipe estava sentado no sofá de madeira, um copo de chá em mãos, observando o jardim escuro. Por um instante, Lúcia pensou em simplesmente voltar para o quarto, mas algo a fez continuar. Não consegue dormir? Sua voz cortou o silêncio. Felipe virou levemente o rosto, sem surpresa. Não muito. Lúcia hesitou antes de se sentar na outra extremidade do sofá, mantendo certa distância. Ficaram ali sem falar nada, apenas escutando o vento balançar as árvores. Então, Felipe quebrou o silêncio. Você não mudou muito. Lúcia franziu o senho. O quê? Felipe olhava para frente, mas havia algo em seu tom, algo familiar demais. Digo, sua expressão ainda carrega o mundo nos ombros. O desconforto de Lúcia aumentou. Já nos conhecemos antes? Felipe demorou a responder. Talvez. Ela virou o corpo na direção dele, cruzando os braços. O que isso significa? Felipe apenas sorriu de canto. Nada, só um pensamento. Algo na maneira como ele desviou o olhar fez um arrepio subir pela espinha de Lúcia. Felipe, ele se levantou cortando a conversa. Amanhã será um dia longo. Melhor descansarmos. Lúcia ficou sentada, observando enquanto ele desaparecia pela porta. O que diabos aquilo significava? Naquela noite, Lúcia não pregou os olhos. Ela tentava se lembrar. Já o tinha visto antes? Onde? Quando? Mas por mais que forçasse a memória, nada vinha. No fundo, parte dela queria acreditar que Felipe estava apenas jogando, testando seus limites. Mas havia algo em sua voz, e isso a incomodava mais do que deveria. Na outra ponta da casa, Felipe estava no próprio quarto, sentado na beira da cama. A luz fraca do abajur iluminava parcialmente seu rosto. Ele pegou o celular e deslizou a tela até abrir uma foto antiga. A imagem mostrava Lúcia, mais jovem, os cabelos um pouco mais longos, os olhos carregados de angústia. Felipe passou os dedos pela tela, pensativo. Então, bloqueou o celular e soltou um suspiro profundo. Ela não se lembrava. Ainda não, mas um dia lembraria. E quando isso acontecesse, tudo mudaria. O vento soprava leve, carregando o cheiro de grama recém-cortada. O parque estava silencioso naquela manhã, com poucas pessoas caminhando ou sentadas nos bancos sob a sombra das árvores. Vitória segurava um pedaço de pão na mão pequena, olhando para os patos no lago. Eles parecem felizes. Felipe sorriu, ajoelhando-se ao lado dela. Por que não tem relógios? Vitória franziu a testa. Relógios? Sim, os humanos vivem correndo contra o tempo. Eles não, eles só existem. Vitória jogou um pedaço de pão na água e observou os patos se aproximando. Queria ser um pato. Felipe riu. Duvido, pato não pode comer sorvete. Vitória riu também, algo que Lúcia, de pé um pouco mais distante, observou com um aperto no peito. Eles estavam tão conectados. Lúcia ainda não sabia o que sentir sobre isso. Ela tentou se concentrar na cena diante dela, no rosto da filha, na maneira como Felipe a fazia sorrir, mas havia uma inquietação em seu peito. Vitória deu outro passo à frente, ainda olhando os patos, e então parou de repente. Seus dedos soltaram o restante do pão. Seu corpo vacilou. Mãe, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Foi o suficiente para Lúcia sentir o estômago despencar. O quê? O que foi? Vitória cambaleou. Felipe agiu antes que ela caísse.
Em um movimento rápido, segurou a menina nos braços, ajoelhando-se no chão enquanto seu rosto ficava ainda mais pálido. Vitória! Lúcia correu até eles, o coração disparado. Os olhos de Vitória estavam semiabertos, a respiração fraca. Está tonta, murmurou. Fica comigo, pequena, respira devagar. A voz de Felipe era baixa, mas firme. Ele a manteve firme contra o peito, observando seu rosto. Lúcia puxou o celular com mãos trêmulas. Vou chamar uma ambulância. Felipe pegou sua mão rapidamente, impedindo-a de digitar. Se entrar em pânico, ela entra também. Precisamos acalmá-la primeiro. Lúcia olhou para ele ofegante. E se for algo grave? Ela precisa de oxigênio. Felipe ajustou Vitória em seus braços, fazendo com que ela inclinasse um pouco o corpo para trás. Vitória, me escuta. Respira fundo, como se estivesse apagando uma vela. Isso, devagar, isso... A menina tentou, mas tossiu, fraca. O peito de Lúcia apertou. Por que isso está acontecendo? Pode ser a pressão, ou talvez emoção demais. Felipe passou os dedos pelo pulso de Vitória, sentindo a pulsação. Seu olhar era intenso, calculista. Lúcia nunca o viu assim antes. Felipe estava concentrado, os músculos tensos, como se a vida de Vitória dependesse de cada segundo. Isso, boa garota, continua respirando. Vitória apertou os olhos, os lábios pálidos. Melhorando, sussurrou. Lúcia soltou um suspiro entrecortado, mas as lágrimas já estavam nos seus olhos. Minutos depois, uma ambulância chegou. Os paramédicos a examinaram e confirmaram que os sinais vitais estavam estabilizados. Felipe se afastou, finalmente permitindo que o ar saísse de seus pulmões. Lúcia segurou Vitória nos braços, sentindo o cheiro leve do cabelo da filha, o coração ainda acelerado. Quando olhou para o lado, encontrou Felipe encarando-a. Você manteve a calma, disse ele. Ela soltou um riso fraco, sem humor. Foi você quem manteve a calma. Felipe deu um pequeno sorriso. Tínhamos que fazer isso juntos. Lúcia piscou. Juntos. Essa palavra soou diferente em seus ouvidos. Por um instante, não houve necessidade de mais palavras. Então, instintivamente, ela segurou a mão dele. Seus dedos tocaram os dele por um momento, como se aquilo fosse natural, como se ela precisasse daquela âncora. Obrigada, murmurou baixinho. Felipe olhou para ela surpreso, mas não soltou sua mão. O sol mal havia nascido quando Lúcia saiu do quarto. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Ela sabia que Felipe já estava acordado. Nos últimos dias, ele e Vitória pareciam ter desenvolvido uma rotina própria, uma que não incluía Lúcia. Ela desceu as escadas devagar, tentando ignorar o peso crescente em seu peito. Da sala, ouviu risadas abafadas vindas do jardim. Parou na porta da varanda. Felipe estava sentado na grama e Vitória ao seu lado, segurando algo pequeno entre as mãos. Isso é mesmo uma estrela? A menina perguntou, virando o objeto de um lado para o outro. Felipe sorriu. Não exatamente, mas dizem que o vidro do deserto do Atacama é tão puro que parece ter vindo do céu. Achei que você gostaria de ter um pedaço. Os olhos de Vitória brilharam. Você trouxe isso para mim? Claro, você não disse que queria ver as estrelas de perto? Vitória segurou o pequeno cristal com delicadeza, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Obrigada, Felipe. O coração de Lúcia se apertou. Ela não sabia dessa conversa. Não sabia desse desejo. Seus dedos se fecharam ao lado do corpo. Ela não fazia mais ideia do que se passava na cabeça da filha. E Felipe sabia. Ao longo dos dias seguintes, a sensação de isolamento cresceu. Vitória e Felipe estavam cada vez mais próximos. Ele a ensinava a fazer origamis, a criava pequenas histórias para distraí-la e sempre que a menina se sentia bem o suficiente, a levava para passeios discretos no jardim. E Lúcia, ela assistia de longe. No começo tentou se aproximar, entrava no quarto para sugerir algo, oferecer ajuda, mas sempre acabava sentindo que não pertencia àquele momento. Foi então que começou a evitar. Se refugiava no trabalho,
em ligações, em qualquer coisa que a mantivesse ocupada o suficiente para não ver. Mas naquela noite ela ouviu. Vitória e Felipe estavam na sala, conversando enquanto montavam um quebra-cabeça. Lúcia já ia passar direto pelo corredor quando a frase congelou seus passos. Felipe, acho que ninguém me entende tão bem quanto você. O silêncio que seguiu foi insuportável. Lúcia sentiu algo quebrar dentro dela. Ela entrou na sala sem pensar, a expressão dura. O que você disse? Vitória olhou para cima surpresa. Mãe? Lúcia avançou, cruzando os braços. Repete o que disse. Vitória olhou para Felipe confusa. Só falei que ele me entende bem. Felipe percebeu o que estava para acontecer antes mesmo de Lúcia abrir a boca, mas não teve tempo de impedir. Então é assim? A voz de Lúcia tremia levemente. Raiva, mágoa, um medo terrível. Um estranho entra na nossa casa e de repente, eu sou a forasteira? Vitória arregalou os olhos. Mãe, não foi isso que eu quis dizer. E o que você quis dizer, então? Que ele te conhece melhor que eu? Que ele sabe o que você quer, o que você sente? Vitória piscou, visivelmente assustada. Felipe levantou-se devagar. Lúcia, não! Ela cortou, virando-se para ele. Eu vejo o que você está fazendo. Você está ultrapassando os seus limites. Eu te contratei para cuidar dela, não para tomar o meu lugar. O silêncio caiu sobre o ambiente. Felipe ficou imóvel. Seu rosto não demonstrava raiva, apenas mágoa. Ele respirou fundo, apertando os punhos. Quando falou, sua voz estava controlada. Não é isso que estou fazendo. Então me diga o que você acha que está fazendo. Felipe passou a mão pelo rosto. Estou tentando ser alguém para ela, já que você não quer ser. O golpe foi direto. Lúcia sentiu como se tivesse levado um soco. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Felipe fechou os olhos por um instante e suspirou. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Talvez eu devesse dar um tempo. Vitória arregalou os olhos. O quê? Não. Felipe olhou para ela, forçando um sorriso. Só por um tempo, pequena, você vai ficar bem. Vitória olhou para a mãe, depois para ele. Mas você vai voltar, né? Felipe não respondeu de imediato. Depois apenas disse, boa noite, Vitória. E saiu. Lúcia sentou-se na beira da cama naquela noite, encarando as próprias mãos. Ela sentia que deveria estar satisfeita, mas não estava. O que mais doía era a expressão de Vitória antes de dormir. O olhar magoado, o silêncio pesado. Felipe tinha ido embora e ela não sabia se ele voltaria. E pela primeira vez teve medo do que aconteceria se ele não voltasse. A casa nunca pareceu tão silenciosa. Nos primeiros dias, Lúcia tentou ignorar. Tentou fingir que nada havia mudado, que a ausência de Felipe era irrelevante. Mas então vieram as pequenas coisas. O café da manhã ficou mais quieto. Os livros que Felipe lia para Vitória continuavam empilhados na mesinha de cabeceira, intocados. O cheiro leve de café e chá, que costumava pairar no ar quando ele estava na cozinha, havia desaparecido. E o pior de tudo, Vitória também desapareceu. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ela passava horas deitada na cama, sem interagir, sem pedir nada, sem esperar nada. No começo, Lúcia achou que fosse temporário, mas no quarto dia, algo aconteceu. Lúcia entrou no quarto da filha, um copo de suco na mão. Trouxe algo para você. Vitória estava deitada, virada para a parede. Não quero, Lúcia hesitou. Vitória, você mal comeu hoje. Não estou com fome. A voz dela era um fio. Lúcia olhou ao redor. O quarto parecia mais escuro do que o normal, mesmo com as cortinas entreabertas. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Se quiser, podemos sair um pouco, ir ao jardim. Nada. Lúcia apertou os dedos ao redor do copo. Podemos até, sei lá, fazer um origami? Foi a primeira vez que Vitória se mexeu. Ela virou lentamente, os olhos vazios. Origami. Lúcia forçou um sorriso. Sim, como aqueles que você e o Felipe faziam. Vitória fechou o rosto na mesma hora. Não quero. Vitória. Eu disse que não quero. O grito ecoou no quarto. Lúcia se assustou. Vitória nunca falava assim.
Nunca, mas ali estava ela com os olhos brilhando de raiva e tristeza. Você fez ele ir embora. A voz dela tremeu. Você sempre faz todo mundo ir embora. Foi como levar um soco no peito. Lúcia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Vitória virou-se novamente para a parede. A conversa tinha acabado, e Lúcia saiu do quarto sem saber como consertar aquilo. Naquela noite, Lúcia se deitou cedo, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, sentindo-se cansada. Cansada de fingir que Felipe não fez diferença. Cansada de fingir que a filha estava bem. Cansada de não saber ser mãe. Seu peito doía com a lembrança do olhar de Vitória. Você sempre faz todo mundo ir embora. Fechou os olhos, mas o peso daquelas palavras não desapareceu, porque no fundo talvez fosse verdade. O envelope azul claro repousava sobre a mesa do café da manhã. Lúcia olhou para ele com estranheza. O que é isso? Vitória, sentada diante da xícara de chá intocada, deu de ombros. A escola organizou uma exposição de arte para os alunos que estão afastados das aulas. Queriam saber se eu queria participar. Lúcia piscou. Exposição? Sim. Ela pegou o envelope e leu as informações. Galeria Infantil de Arte. Exposição Sonhos no Papel. Vitória continuou sem olhar para ela. Eu disse que não. Lúcia franziu a testa. Por quê? A menina girou a colher dentro da xícara, sem real interesse. Não sei, não importa. Mas importava. Importava porque Vitória sempre amou desenhar. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, seu caderno de esboços era o único lugar onde ela parecia livre. E agora ela estava desistindo. Porque Felipe não estava lá. Lúcia sentiu um nó no estômago. Olhou para a filha e depois para o convite. Tomou uma decisão. Eu acho que você deveria participar. Vitória a encarou desconfiada. Por quê? Lúcia suspirou. Porque seus desenhos são lindos. Porque é uma chance de você mostrar o que sente, o que vê. Vitória apertou os lábios. E o Felipe? Ele não vai estar lá. Lúcia sentiu o peito apertar, mas sustentou o olhar da filha. Ele ficaria orgulhoso se você fosse. Vitória mordeu o lábio, pensativa. Então, devagar, assentiu. Tudo bem, eu vou. A galeria estava cheia. Pais e crianças andavam entre os quadros e painéis, admirando as ilustrações feitas pelos alunos. Algumas eram abstratas, outras tinham cores vibrantes e cheias de energia. Mas a ala onde estavam os desenhos de Vitória era diferente. Cada traço tinha um peso. Os tons eram suaves, mas carregados de sentimento. O realismo das imagens quase fazia parecer que as cenas estavam vivas. Lúcia observou os visitantes parando diante dos desenhos. Quem é a artista? Ouviu alguém perguntar. Ela olhou para Vitória, que estava de pé ao lado das obras, segurando nervosamente as mãos. Sou eu. O homem sorriu. Você tem um talento incrível. Essas ilustrações contam histórias. Vitória corou. Lúcia sentiu um calor suave no peito. Sua filha brilhava ali. Mas então, o brilho nos olhos de Vitória desapareceu. Lúcia viu a menina cambalear. Vitória! Vitória piscou algumas vezes. Sua pele perdeu a cor. O mundo pareceu girar ao redor dela. Ouvindo um ruído alto em seus próprios ouvidos, ela tentou falar, mas sua visão escureceu, e então desabou. Vitória! Lúcia correu, seu coração disparado. As pessoas ao redor recuaram, sussurrando. Alguém chama uma ambulância. Lúcia segurou a filha nos braços, tentando acordá-la. O desespero tomou conta dela. Isso não podia estar acontecendo. E então, uma voz surgiu no meio da confusão. Uma voz que Lúcia não ouvia há dias. Deixa comigo. Ela levantou o rosto e encontrou Felipe. O carro cortava a cidade em alta velocidade. Felipe dirigia, os olhos fixos na estrada, enquanto Lúcia segurava Vitória no banco de trás. O coração dela batia forte. Ela está muito pálida. Felipe manteve a voz firme. Ela vai ficar bem. Mas, por dentro, ele estava apavorado, porque ele sabia que não podia prometer isso. Lúcia segurou a mão da filha. Aguenta firme, meu amor.
O hospital surgiu no horizonte e, no fundo, Felipe sabia. Nada mais seria o mesmo depois daquela noite. O cheiro de antisséptico impregnava o ar. Lúcia estava sentada na sala de espera, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos trêmulas entrelaçadas. Ela tinha perdido a noção do tempo. Minutos, horas, não sabia dizer. A única coisa que importava era a Vitória. Os médicos a levaram para a ala de emergência assim que chegaram, e agora Lúcia estava ali, impotente, sem nada a fazer além de esperar. Ela sentiu um movimento ao seu lado. Felipe. Ele estava sentado, imóvel, olhando fixamente para o chão. A postura rígida, os punhos cerrados, os ombros tensos. Ele parecia tão abalado quanto ela. Lúcia desviou o olhar. Não sabia como se sentir sobre ele estar ali, mas naquele momento nada disso importava. Finalmente, a porta da emergência se abriu. Mãe? Lúcia se levantou tão rápido que quase tropeçou. Vitória estava ali, sentada em uma cadeira de rodas, pálida mas consciente. Meu amor! Ela correu e se ajoelhou ao lado da filha, segurando suas mãos frias. Como você está? Vitória sorriu levemente, cansada. Tonta, mas bem. O médico ao lado delas ajustou os óculos. Foi uma queda de pressão severa, mas não encontramos nenhuma complicação maior. Vamos monitorá-la por mais algumas horas, só para garantir. Lúcia assentiu freneticamente. Felipe, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, se aproximou devagar. Vitória o olhou e, sem pensar, estendeu a mão para ele. Você veio? Felipe segurou a mão dela e sorriu. É claro que vim. Lúcia sentiu algo estranho dentro de si ao ver a cena. Mas antes que pudesse processar, o médico falou novamente. Podem levá-la para um quarto de repouso. Depois podemos conversar sobre o que fazer daqui para frente. Eles o seguiram pelo corredor. E enquanto caminhavam, Felipe e Lúcia trocavam olhares furtivos. Havia algo não dito entre eles, algo que estava prestes a vir à tona. Horas depois, quando Vitória finalmente adormeceu no leito hospitalar, Lúcia saiu do quarto para respirar. Felipe estava do lado de fora, encostado na parede. O silêncio entre eles era carregado, até que ele quebrou. Você não se lembra de mim, né? Lúcia franziu a testa. O quê? Felipe olhou para o chão, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Anos atrás nos encontramos, não por muito tempo, mas eu me lembro de você. Lúcia sentiu um arrepio. Isso não faz sentido. Felipe suspirou e passou a mão pelos cabelos. Eu nunca quis trazer isso à tona, mas depois de tudo o que aconteceu hoje, acho que você precisa saber. Lúcia cruzou os braços. Saber o quê? Felipe inspirou fundo. Você já esteve em um bar no centro da cidade em uma noite de tempestade alguns anos atrás? Lúcia congelou. A lembrança veio como um raio cortando sua mente. Simulation. Ela esteve lá. Era um período difícil. Sua empresa passava por problemas. Sua vida pessoal estava desmoronando. Naquela noite ela estava à beira do colapso. Ela se lembrou de estar sentada sozinha em um canto do bar, o copo cheio de um drink que ela nem queria beber. Ela se lembrou da chuva torrencial lá fora, do nó na garganta, da vontade de sumir. E ela se lembrou de um estranho, um jovem que se sentou na mesa ao lado, que não tentou conversar, mas também não a ignorou. E quando ela começou a chorar baixinho, ele simplesmente empurrou um guardanapo para ela, sem dizer nada. Aquele gesto foi um dos poucos momentos naquela noite em que ela não se sentiu sozinha. Lúcia arregalou os olhos. Ela voltou a encarar Felipe. Era você. Felipe assentiu, um sorriso de canto nos lábios. Eu era o barman naquela época. Vi você entrar e percebi que estava mal. Lúcia não conseguia acreditar. Por que nunca me disse isso? Felipe encolheu os ombros. Porque não achei que fosse importante. Lúcia soltou um riso seco. Não era importante. Felipe a olhou nos olhos. Eu sabia quem você era desde o dia em que pisei na sua casa, mas nunca achei que fosse relevante trazer isso à tona. Lúcia ficou em silêncio. Felipe continuou. Eu lembro do jeito que você olhava para a chuva naquela noite, como se estivesse se afogando por dentro.
Eu queria falar algo, mas não sabia o quê. Então só deixei o guardanapo ali. Ela se lembrava perfeitamente daquilo agora. Felipe suspirou. Quando você me ligou para cuidar da Vitória, foi como um choque. Eu nunca imaginei que voltaria a cruzar seu caminho. Mas ao mesmo tempo, acho que de alguma forma era para acontecer. Lúcia ainda tentava absorver tudo. Era surreal. Por que você se importa tanto? A pergunta escapou antes que pudesse evitar. Felipe sorriu. Porque você não merece carregar tudo isso sozinha. As palavras atingiram um lugar dentro dela que ela nem sabia que existia. Por um momento, Lúcia sentiu vontade de chorar, mas em vez disso, apenas assentiu. E pela primeira vez, desde que Felipe entrou na vida dela, ela não sentiu a necessidade de se afastar. Mais tarde naquela noite, Lúcia voltou para o quarto de Vitória. Ela ainda dormia, os fios do monitor cardíaco piscando em um ritmo calmo. Felipe puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Lúcia observou a cena e então, silenciosamente, sentou-se ao lado dele. Dessa vez, não havia resistência, apenas aceitação, porque ela finalmente percebeu. Felipe sempre esteve ali, desde aquela noite no bar, desde o primeiro dia na casa dela. Ele sempre soube como enxergá-la, mesmo quando ela se sentia invisível. E agora, sentados lado a lado na penumbra do hospital, Lúcia sabia que algo havia mudado para sempre. O e-mail chegou numa manhã qualquer. Felipe não esperava por ele. Não mais. Havia abandonado aquela ideia há tempos, enterrado o sonho sob a realidade. Mas ali estava ele, escancarado na tela do celular. Bolsa de Estudos Integral, Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos, Londres. Ele piscou, atordoado. A universidade havia aceitado sua inscrição tardia. O convite era claro. Uma vaga rara, uma oportunidade única para aprimorar tudo o que já sabia sobre cuidados infantis. Um sonho antigo, agora ao alcance das mãos. Felipe sentiu o peito apertar. Ele deveria estar feliz. Mas enquanto lia e relia as palavras diante dele, tudo o que sentia era dúvida. Porque agora havia Vitória e havia Lúcia, e ele não sabia mais se queria partir. Felipe caminhava pelo corredor da casa de Lúcia, a mente pesada. Ela estava na varanda, segurando uma xícara de café, olhando para o horizonte. Você parece preocupado, ela notou de imediato. Felipe hesitou, então tirou o celular do bolso e estendeu para ela. Chegou hoje cedo. Lúcia pegou o aparelho e leu o e-mail. Quando terminou, não disse nada por alguns segundos. Então, ergueu o olhar para ele. Isso é incrível, Felipe. Ele soltou uma risada sem humor. É mesmo? Lúcia franziu a testa. Você trabalhou tanto para isso, é a sua chance de ir para Londres e se especializar. Por que parece tão hesitante? Felipe encarou-a de um jeito diferente dessa vez. Porque agora tenho algo que nunca tive antes. O peito de Lúcia apertou. E o que é? Ele desviou o olhar, como se a resposta estivesse espalhada pelo vento ao redor deles. Um lar. O silêncio entre eles foi intenso, porque ambos sabiam o que aquilo significava. Felipe pensou em esperar para contar, mas Vitória sempre percebia as coisas. Naquela noite, ela o encontrou sentado no chão do quarto, dobrando mais um tissuru de papel. O que aconteceu? Felipe sorriu. Nada, pequena, só estava pensando. Vitória cruzou os braços. Mentira, você está estranho. Felipe suspirou, e então, sem rodeios, contou a verdade. O rosto de Vitória se fechou. Então você vai embora. Felipe piscou. Não é tão simples assim. É sim. Ou você vai ou você fica. O coração de Felipe pesou. Vitória não chorou, mas seus olhos diziam tudo. Achei que você nunca me abandonaria. Foi um golpe direto. Felipe sentiu a respiração falhar. Mas antes que pudesse responder, Vitória se virou de costas. Boa noite, Felipe. E ele soube que naquele momento perdeu algo precioso. Felipe passou a noite sem dormir. O dilema girava em sua mente, incessante.
De um lado, o sonho de uma vida inteira. A chance de se tornar alguém melhor, de fazer mais pelas crianças que precisavam. Do outro, Vitória e Lúcia. A casa que agora chamava de lar. O lugar onde ele não era mais só um cuidador. Mas como escolher? O relógio marcava 3 horas da manhã, quando ele percebeu a resposta, e ele soube o que precisava fazer. O sol começava a nascer, quando Felipe percebeu que não poderia mais adiar a decisão. A tela do celular ainda estava aberta em sua frente, iluminando o quarto escuro. O e-mail era curto, direto, sem margens para dúvidas. Parabéns, você foi selecionado para o programa de cuidados paliativos pediátricos em Londres. Esta é uma oportunidade única para avançar na sua carreira e fazer a diferença no mundo. Responda confirmando sua aceitação até o fim da semana. O coração de Felipe estava pesado. Aquele convite era tudo o que ele sempre quis. Desde que começou a trabalhar com crianças doentes, sonhava em aprender mais, em se especializar, em ser alguém que poderia ajudar verdadeiramente aqueles que precisavam. Se tivesse recebido esse e-mail 1 ano antes, teria respondido sem hesitar. Mas agora havia Vitória, havia Lúcia e havia um lar. Felipe esfregou o rosto com as mãos, tentando dissipar a dúvida sufocante em seu peito. Se fosse, estaria fazendo certo ou estaria apenas fugindo? A resposta veio como um choque. Ele não queria ir. Londres podia oferecer a ele conhecimento, mas aqui ele tinha algo que nunca teve antes. Família. Felipe respirou fundo, pegou o celular e digitou sua resposta. Agradeço imensamente pela oportunidade, mas não poderei aceitar a vaga. Seus dedos pairaram sobre a tela por alguns segundos. Depois, ele apertou enviar. Acabou. A escolha estava feita. Agora só restava contar para as 2 pessoas que mais importavam. Felipe encontrou Lúcia na varanda, segurando uma xícara de café, observando o jardim com um olhar distante. Ele ficou parado por um momento, absorvendo a cena. Havia algo diferente nela. Talvez fosse o jeito como segurava a xícara com força, como se estivesse se preparando para alguma batalha interna. Ou talvez fosse o fato de que, mesmo ali, cercada pela beleza da manhã, parecia sozinha. Ele pigarreou. Podemos conversar? Lúcia se virou devagar, como se já soubesse o que vinha a seguir. Claro. Felipe se encostou no parapeito da varanda, cruzando os braços. Chegou um e-mail para mim ontem. Ela ergueu as sobrancelhas. Algo importante? Ele hesitou, depois tirou o celular do bolso e abriu a mensagem. Lúcia pegou o aparelho e leu em silêncio. Quando terminou, não disse nada por alguns segundos. Então, ergueu os olhos para ele. Isso é incrível, Felipe. Ele riu de leve, sem humor. É mesmo? Ela franziu a testa. Você trabalhou tanto para isso, é a sua chance de ir para Londres e se especializar. Por que parece tão hesitante? Felipe segurou o olhar dela por um longo momento. Porque agora tenho algo que nunca tive antes. Lúcia piscou confusa. O quê? Felipe desviou os olhos para o jardim, onde Vitória costumava brincar. Um lar. O peito de Lúcia apertou. Ela queria dizer algo, mas não conseguiu encontrar palavras. Felipe pensou em esperar para contar para Vitória, mas ela sempre percebia as coisas. Naquela tarde, quando ele entrou na sala, a menina estava sentada no sofá, abraçando um travesseiro. Assim que o viu, franziu a testa. O que aconteceu? Felipe parou, como ela sempre sabia. Ele suspirou e sentou-se ao lado dela. Preciso te contar uma coisa. Os olhos de Vitória se arregalaram levemente. É sobre Londres, né? Felipe arregalou os olhos. Como você sabe disso? Vitória revirou os olhos. Mamãe estava estranha hoje de manhã. Ela sempre fica assim quando algo importante acontece. Felipe sorriu de leve. Você é esperta demais para sua idade, sabia? Vitória ergueu o queixo. Então você vai embora? Felipe segurou a respiração. Essa era a pergunta que ele mais temia. Ele olhou para ela, tão pequena e ao mesmo tempo tão forte, e disse a única coisa que fazia sentido para ele agora. Não. Vitória piscou. O quê?
Ele sorriu. Eu recusei a oferta. Os olhos dela se arregalaram. Mas por quê? Felipe respirou fundo. Porque meu lugar é aqui, com você. Por um momento, Vitória não disse nada. Então, de repente, ela se jogou nos braços dele, abraçando-o com força. Você é um idiota, disse contra seu peito, mas estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Felipe segurou as lágrimas e a abraçou de volta, porque naquele momento soube que tomou a decisão certa. Lúcia observava tudo da porta. Ela viu a forma como Vitória segurava Felipe, como se ele fosse seu porto seguro, e de repente sentiu algo profundamente verdadeiro e inescapável se agitar dentro dela. Felipe não era apenas um cuidador, ele era parte da família. E pela primeira vez, Lúcia se perguntou o que ele realmente significava para ela. Naquela noite, Lúcia encontrou Felipe na cozinha. Ele estava terminando de lavar os pratos quando ela entrou. Felipe olhou para ela, sabendo que algo estava prestes a acontecer. Podemos conversar? Ela perguntou hesitante. Felipe enxugou as mãos e assentiu. Lúcia respirou fundo. Você abriu mão do seu sonho por nós. Felipe deu um meio sorriso. Não foi um sacrifício, Lúcia, foi uma escolha. Ela franziu a testa. Uma escolha difícil. Felipe deu de ombros. Talvez, mas algumas coisas valem mais do que um diploma. Lúcia sentiu algo dentro dela se quebrar. Ela queria dizer algo mais, algo importante, algo que explicasse o que ele realmente significava para ela. Mas no fim, tudo o que conseguiu dizer foi: obrigada. Felipe segurou seu olhar por um longo momento. Então sorriu. Sempre. E naquele instante Lúcia percebeu. Felipe não era apenas alguém importante para Vitória. Ele era importante para ela também. O dia começou como qualquer outro, silencioso, quase imóvel. A casa parecia respirar devagar, como se esperasse por algo. Desde que Vitória voltou do hospital, Lúcia se acostumara a essa quietude pesada que invadia os corredores e impregnava cada cômodo. Mas naquela manhã, ao abrir a porta do quarto de Vitória com a bandeja de café da manhã, algo estava diferente. Vitória não estava deitada como de costume. Ela estava sentada na cama, olhando para a janela aberta. A luz do sol se derramava suavemente pelo quarto, brincando nas cortinas brancas que se moviam ao ritmo do vento. Por um momento, Lúcia congelou, segurando a bandeja com mãos trêmulas. Bom dia, meu amor, ela disse, tentando parecer tranquila. Vitória não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos no jardim lá fora, como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Mamãe, posso ir lá fora um pouco? A pergunta foi tão inesperada que Lúcia precisou de alguns segundos para processá-la. Era a primeira vez, desde o desmaio na galeria de arte, que Vitória demonstrava interesse em alguma coisa. Claro, meu amor. Podemos ir agora, se quiser. Vitória finalmente virou o rosto e olhou para Lúcia. Seus olhos, embora ainda um pouco cansados, tinham uma centelha de vida. Quero sentir o sol, disse ela, num tom que parecia mais forte do que nos últimos dias. O coração de Lúcia disparou. Finalmente. O som do regador interrompeu o silêncio no jardim. Felipe estava de pé ao lado das roseiras, regando as plantas, quando viu Lúcia e Vitória saírem pela porta dos fundos. Ele franziu a testa surpreso. Vitória estava ali, de pé, fora do quarto. Foi a primeira vez que a viu assim em semanas. Largou o regador e se aproximou devagar, com o cuidado de quem não queria quebrar aquele momento tão frágil. "O que temos aqui?" perguntou, tentando conter o sorriso. Vitória deu de ombros com um pequeno sorriso. "Mamãe disse que posso sair um pouco." Felipe olhou para Lúcia, que estava parada atrás da filha, segurando as mãos como se temesse que o momento fosse desmoronar a qualquer segundo. "Então temos que encontrar o lugar perfeito para você sentar", disse Felipe. Ele pegou um cobertor e o estendeu sob a sombra de uma árvore. Vitória caminhou lentamente até lá, hesitante mas determinada. Assim que se sentou, fechou os olhos e respirou fundo. "O vento está diferente."
Felipe sorriu e se deitou na grama ao lado dela. As nuvens também, acho que elas têm mensagens secretas hoje. Vitória franziu a testa interessada. Mensagens? Sim, olha aquela ali, parece uma tartaruga. Deve estar nos dizendo para sermos pacientes. Vitória olhou para o céu, analisando. E aquela ali? Parece um coelho. Felipe assentiu, fingindo seriedade. Significa que precisamos ser rápidos quando chegar o momento certo. Vitória riu. Foi um som leve, breve, mas encheu o jardim como música. Lúcia, que observava de longe, sentiu algo quente no peito. Pela primeira vez em muito tempo, o jardim parecia cheio de vida novamente. Os dias que se seguiram trouxeram pequenos milagres. Vitória começou a aceitar comida com mais frequência. Passava mais tempo fora do quarto, explorando cantos da casa que antes pareciam esquecidos. Uma tarde, enquanto Lúcia lia um livro na sala, ouviu um som que não ouvia há meses. Risos. Fechou o livro rapidamente e seguiu o som até a varanda. Felipe e Vitória estavam sentados no chão, cercados por pedaços de papel colorido. "O que estão fazendo?" perguntou Lúcia, aproximando-se. Vitória ergueu um pequeno tsuru orgulhosa. "Origamis", Lúcia piscou, surpresa. O mesmo origami que Vitória havia recusado semanas atrás. "E por quê?" Felipe sorriu. "Estamos dobrando 1000 tsurus. Dizem que se você fizer isso, pode realizar um desejo." Vitória olhou para o tsuru em suas mãos e assentiu. "Eu quero ficar bem. Quero viver." As palavras simples e sinceras de Vitória fizeram algo dentro de Lúcia se despedaçar. Vitória queria viver. E pela primeira vez em tanto tempo parecia acreditar nisso. Uma noite, enquanto Lúcia caminhava pelo corredor, notou que a porta do quarto de Vitória estava entreaberta. Ela espiou, movida pela curiosidade. Vitória estava sentada à escrivaninha, com o caderno de desenho aberto e um lápis entre os dedos. O coração de Lúcia acelerou. Vitória não desenhava havia meses. Ela empurrou a porta devagar para não assustá-la. "O que está desenhando?" Vitória virou o rosto e sorriu. "Quero fazer algo para você e para o Felipe." Os olhos de Lúcia arderam. Ela se aproximou e acariciou os cabelos da filha. "Tenho certeza de que será lindo." Vitória sorriu novamente, voltando a se concentrar no papel. Lúcia observou-a em silêncio, sentindo-se mais esperançosa do que nunca. Mais tarde, naquela noite, após o jantar, Lúcia encontrou Felipe na cozinha. Ele estava lavando os pratos, concentrado, enquanto a água corria sobre suas mãos. Ela parou na porta e o observou por alguns segundos. Algo dentro dela havia mudado. Felipe notou sua presença e ergueu os olhos. "O que foi?" Lúcia sorriu, mas não respondeu de imediato. "Nada, só... obrigada." Ele secou as mãos e se virou para encará-la. "Por quê?" Ela respirou fundo. "Por tudo. Por Vitória. Por ficar." Felipe sustentou o olhar dela. Havia algo não dito entre eles, mas ambos pareciam entender sem palavras. E por um momento, o mundo pareceu parar. Lúcia percebeu que Felipe não era apenas um cuidador para Vitória. Ele era indispensável para ela também. Mas ainda não estava pronta para admitir isso. Ainda não. Naquela noite, antes de dormir, Lúcia foi até o quarto de Vitória. A filha dormia tranquilamente, o rosto relaxado, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Lúcia ajeitou os cobertores e sentou-se na beira da cama, acariciando os cabelos da menina. E naquele momento, percebeu algo que a acompanhara por tanto tempo. O medo estava desaparecendo. Vitória estava melhorando. E pela primeira vez, Lúcia acreditou que o futuro poderia ser diferente. Era um fim de tarde tranquilo quando Lúcia entrou no quarto de Vitória, segurando algo nas mãos. Felipe estava sentado ao lado da cama da menina, lendo um livro em voz baixa, enquanto ela ouvia com um leve sorriso no rosto. "Vitória, temos uma surpresa para você." Lúcia anunciou, sua voz carregada de emoção. Vitória levantou os olhos, curiosa. "O que é, mamãe?"
Lúcia se sentou na beira da cama, segurando um envelope grande e colorido. Lembra daquele lugar especial que você sempre disse que queria conhecer? Vitória arregalou os olhos, surpresa. Sério? Você está falando do... Lúcia sorriu e assentiu, entregando o envelope para a filha. Dentro havia uma foto de um campo de flores de lavanda e uma passagem de avião. Vamos para o sul da França, meu amor. Vamos ver os campos de lavanda que você sempre desenhava. Vitória cobriu a boca com as mãos, seus olhos se enchendo de lágrimas. De verdade. Felipe olhou para ela, sorrindo de canto. Você merece, pequena. Vamos tornar isso especial. Vitória, emocionada, abraçou os dois ao mesmo tempo. Obrigada. Eu nem sei o que dizer. Aquela noite foi cheia de risos e planos. Pela primeira vez em muito tempo, a casa estava cheia de expectativa e alegria. A viagem até a França foi tranquila, mas para Vitória, cada instante era mágico. Ao desembarcar, ela olhou pela janela do carro que os levaria ao vilarejo onde ficariam hospedados. Mamãe, é ainda mais bonito do que eu imaginava. Felipe apontou para os campos que se estendiam ao longe, tingidos de roxo pela luz dourada do pôr do sol. E ainda nem chegamos no melhor lugar. Vitória pressionou o rosto contra o vidro, tentando absorver cada detalhe. Ao chegarem ao chalé onde ficariam hospedados, ela correu para explorar o pequeno jardim. É perfeito, disse, rodopiando entre as flores, enquanto Lúcia e Felipe a observavam de longe. Lúcia cruzou os braços e sorriu. Eu nunca a vi tão feliz. Felipe assentiu. Esse lugar tem algo especial. Acho que todos nós precisávamos disso. Lúcia olhou para ele sentindo-se grata. Pela primeira vez, ela acreditou que estavam começando algo novo, juntos. Nos dias seguintes, os três exploraram tudo o que o vilarejo tinha a oferecer. Visitaram os mercados locais, onde Vitória ficou encantada com os cheiros e cores das especiarias e flores. Esse cheiro é de lavanda de verdade? Perguntou ela a um vendedor, que respondeu com um sorriso caloroso. Felipe comprou um pequeno buquê e o entregou a Vitória. Agora você pode levar um pedaço desse lugar com você. No dia seguinte, foram até os campos de lavanda. Vitória correu por entre as fileiras de flores, rindo alto enquanto o vento bagunçava seus cabelos. Felipe, sentado na grama ao lado de Lúcia, a observava com um sorriso tranquilo. Ela está vivendo o que sempre sonhou, disse ele. Lúcia concordou, com os olhos marejados. E nós também. No último dia da viagem, Felipe teve uma ideia. Vamos fazer algo inesquecível. Ele levou Lúcia e Vitória a um mirante que dava vista para todo o Vale de Lavanda. Ao chegarem lá, Vitória ficou sem palavras. É o lugar mais lindo que eu já vi, sussurrou. Felipe tirou do bolso um pequeno caderno e entregou a Vitória. Por que não faz um desenho para lembrar desse momento? Vitória pegou o caderno com cuidado e começou a desenhar, enquanto Lúcia e Felipe observavam em silêncio. Quando terminou, mostrou o desenho para os dois. Esse é o nosso lugar. Sempre que eu olhar para ele, vou lembrar desse dia. Lúcia a abraçou com força, sentindo-se mais conectada à filha do que nunca. Na viagem de volta, Lúcia refletiu sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Vitória estava mais forte. Felipe se tornara uma parte indispensável de suas vidas, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia em paz. Ao olhar para Felipe, que dormia ao lado de Vitória no avião, Lúcia sorriu. Ela sabia que aquela viagem não foi apenas um sonho realizado para Vitória, foi o início de algo novo para todos eles. A volta para casa foi tranquila, mas algo no ar havia mudado. Vitória estava mais animada, mais presente, e a casa parecia refletir isso. Suas risadas ecoavam pelos corredores e pequenos bilhetes com desenhos dela apareciam em lugares inesperados, na cozinha, no sofá, até no escritório de Lúcia. Felipe e Lúcia retomaram a rotina de cuidados, mas agora tudo parecia mais leve. Certa manhã, enquanto Felipe ajudava Vitória a arrumar o cabelo, ela disse algo que fez os dois pararem. Vocês dois ficam sorrindo um para o outro o tempo todo.
É engraçado. Felipe riu, tentando disfarçar, mas Lúcia sentiu o rosto corar. Impressão sua, minha querida, respondeu ela, sem olhar para ele. Mas no fundo, sabia que não era apenas impressão. Nos dias seguintes, pequenos gestos começaram a dizer o que palavras ainda não conseguiam. Uma noite, Lúcia encontrou Felipe na sala dobrando tsuros sozinho. Ainda tentando chegar aos 1000? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Felipe sorriu. Talvez, mas é mais um hábito agora. Lúcia pegou um pedaço de papel e começou a dobrar também. Talvez possamos terminar juntos. Os dois trabalharam em silêncio, o som do papel se dobrando, preenchendo o espaço entre eles. Quando Felipe terminou um tsuru, estendeu-o para Lúcia. Esse é para você. Lúcia olhou para ele surpresa. Por quê? Felipe deu de ombros, mas o sorriso em seu rosto dizia tudo. Porque você também merece realizar um desejo. Lúcia sentiu o coração acelerar. Havia algo nos olhos dele que ela não conseguia ignorar. Uma tarde, enquanto Felipe e Lúcia estavam no jardim, Vitória correu para dentro para buscar algo que tinha esquecido. Isso os deixou sozinhos, pela primeira vez em muito tempo. Lúcia olhou para Felipe, que estava sentado na grama, mexendo em uma flor que Vitória havia dado a ele. Você tem sido incrível com ela, disse Lúcia. Felipe ergueu os olhos. É fácil ser incrível quando você se importa. Lúcia sentiu o peso das palavras e desviou o olhar para o céu. Ela mudou tanto desde que você chegou. Parece que ela está finalmente vivendo. Felipe deu um sorriso suave. Não é só ela que mudou, você também. Lúcia o encarou surpresa. Eu? Felipe assentiu. Você parece mais leve, como se finalmente estivesse se permitindo respirar. Lúcia ficou em silêncio, processando as palavras. Ele estava certo. Antes que pudesse responder, Vitória voltou correndo, segurando um caderno, e o momento se quebrou. Mas algo invisível e poderoso ficou no ar. Naquela noite, depois que Vitória foi dormir, Lúcia desceu para pegar um copo de água. Para sua surpresa, Felipe estava na cozinha, preparando um chá. Você nunca dorme, não é? Brincou ela, entrando na cozinha. Felipe riu. Acho que o silêncio da noite me faz pensar demais. Lúcia pegou um copo e se encostou no balcão, observando-o. E no que você está pensando agora? Felipe hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Estou pensando no quanto tudo mudou e no quanto eu gosto de estar aqui. Lúcia sentiu o coração apertar. Eu também gosto de você aqui. Felipe a encarou surpreso. Você gosta? Lúcia abriu um sorriso tímido. Você sabe que sim. Por um momento, o silêncio entre eles foi carregado de algo que ambos sabiam, mas ainda não tinham coragem de admitir. Então Felipe deu um passo à frente. Lúcia, você sabe que eu me importo, não só com Vitória, mas com você também. Lúcia sentiu o coração disparar. Felipe, eu também me importo com você. O sorriso que surgiu no rosto dele era a mistura perfeita de alívio e felicidade. Isso significa que podemos parar de fingir que não sentimos nada? Lúcia riu, nervosa, mas feliz. Acho que sim. E naquele momento, algo entre eles finalmente se encaixou. O sol brilhava forte no céu, mas o vento fresco tornava o dia agradável. A praia estava quase deserta, exceto por algumas famílias ao longe que aproveitavam a tranquilidade do lugar. Vitória correu pela areia com os braços abertos, os pés descalços afundando na textura macia. Seu riso ecoava como música, algo que Lúcia e Felipe não ouviam com tanta frequência havia meses. Lúcia estava sentada em uma toalha estendida, observando a filha com um sorriso no rosto. Felipe se aproximou, trazendo 2 garrafas de água gelada. Aqui, para a mãe mais dedicada do mundo, disse, entregando uma delas a Lúcia. Ela pegou a garrafa e sorriu de volta. Obrigada. E para o cuidador mais teimoso que já conheci? Felipe se sentou ao lado dela rindo. Acho que só quero ver vocês felizes. Isso basta.
Os dois ficaram em silêncio por um momento, observando Vitória dançar na beira do mar. A menina chutava a água, deixando pequenos respingos brilharem à luz do sol. Ela está tão diferente, comentou Lúcia com a voz baixa. Felipe assentiu. Ela está vivendo, é tudo o que importa. Vitória encontrou uma concha na areia e correu até eles, exibindo-a como se fosse um tesouro. Olhem isso, parece um coração. Felipe pegou a concha e a examinou. Você está certa, é perfeita. Acho que devíamos guardá-la para lembrar desse dia. Vitória assentiu e colocou a concha com cuidado ao lado deles. Depois voltou correndo para o mar, suas risadas ecoando novamente. Lúcia olhou para Felipe, que ainda segurava a concha na mão. Você trouxe tanta alegria para a nossa vida, eu nem sei como agradecer. Felipe virou o rosto para ela, sério, mas com um brilho suave nos olhos. Você não precisa agradecer. Eu não estou aqui por obrigação, Lúcia. Estou aqui porque quero estar. As palavras o deixaram vulnerável, mas ele não desviou o olhar. Lúcia sentiu o coração acelerar. Eu sei disso, Felipe, e também quero que você esteja aqui. Não consigo imaginar nossa vida sem você. Felipe sorriu, mas não disse nada. Em vez disso, ele estendeu a mão para ela. Lúcia hesitou por um momento, mas então entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo um calor reconfortante que parecia preencher cada vazio que ela carregava antes. Vitória, percebendo a cena, parou por um momento e os observou de longe. Então, como se não pudesse mais conter a alegria, correu até eles. Ela se jogou nos braços dos dois, abraçando-os com força. Agora nós somos uma família de verdade, exclamou, com os olhos brilhando de felicidade. Lúcia e Felipe trocaram um olhar emocionado antes de rirem juntos. Lúcia beijou o topo da cabeça da filha, enquanto Felipe segurava as duas com carinho. Sim, somos, disse Lúcia. Felipe acrescentou sorrindo. E sempre seremos. Vitória olhou para eles e riu novamente, como se aquele momento fosse o mais feliz de toda a sua vida. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e alaranjados, os três caminharam de mãos dadas pela beira do mar. As ondas quebravam suavemente na areia, molhando os pés descalços deles. Lúcia olhou para o horizonte e respirou fundo, sentindo uma leveza que não experimentava havia anos. Felipe, você acha que isso pode durar? Ele a olhou confuso. Isso? A paz, essa felicidade, essa sensação de que finalmente tudo vai ficar bem. Felipe apertou levemente a mão dela. Eu acho que isso é só o começo, Lúcia. Temos muita vida pela frente e vamos vivê-la juntos. Vitória olhou para os dois e sorriu. Vocês dois são tão estranhos. Eles riram, e naquele momento tudo parecia perfeito. O sol se escondia no horizonte e a luz dourada refletia no mar, enquanto os três seguiam pela praia. Era o fim de uma jornada, mas também o começo de algo ainda mais especial. Eles eram finalmente uma família. E aí, o que você achou dessa história tão emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!